Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de microimuno, continuando com o conteúdo de virologia. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da estrutura dos vírus, terminando de falar capsídeo, falando sobre um pouco de envelope, a forma com que o vírus se associa às suas células hospedeiras e principalmente como ele se replica no interior da célula. Então, nossos objetivos de hoje são entender como é que o vírus interage com a sua célula hospedeira, como ele promove mecanismos de escape utilizando um envelope e como a replicação desse vírus, os mecanismos de replicação desse vírus no interior da célula. Aula passada a gente terminou com esse slide falando sobre o capsídeo. Para retomarmos o raciocínio, o capsídeo é a estrutura, é o cofre formado por proteínas que protege o ácido nucleico viral. Então, o capsídeo ele é formado por proteínas que são as suas subunidades, chamadas de capsômeros. Então, a gente tem uma infinidade de formas de capsídeo dentro do vírus, mas todos eles têm a mesma finalidade, que é a proteção do material genético viral. Então, são formados por unidades menores, proteínas são essas unidades chamadas de capsômeros. Esses capsômeros eles podem ser de um único tipo ou de vários tipos, constituindo a estrutura maior, que é o capsídeo. E qual é a função? Proteção do ácido nucleico. O ácido nucleico é uma molécula relativamente estável, mas ela sofre muito com a mudança de pH no ambiente. E existem enzimas especializadas em cortar material genético, cortar DNA, que são chamados de DNases. Esses elementos eles podem destruir o material genético viral, e sem essa informação do DNA contida no DNA, o vírus perde a sua capacidade de replicação. Então, a partir da proteção, o capsídeo também faz o transporte do ácido nucleico de uma célula a outra e fornece a especificidade de adsorção. A partir das proteínas que compõem o capsídeo, existem a ligação específica com receptores de superfície nas células hospedeiras que identifica para o vírus qual é a célula que ele deve invadir. Outro elemento que a gente tem que estudar, e é bastante interessante, como os vírus utilizam mecanismos para escapar do sistema imunológico, é o que a gente chama de envelope. A partir do envelope, a gente pode classificar os vírus em dois grupos. O grupo dos vírus não envelopados, naqueles que o envelope não está presente, e o grupo de vírus ditos envelopados, aqueles em que o envelope está presente. Agora, o que é o envelope? No envelope é um pedaço da membrana celular da célula hospedeira, com o qual o vírus se recobre com a finalidade de escapar do sistema imunológico. Olha só que estratégia inteligente. Para que as células do nosso sistema imunológico reconheçam quais são as células que os compõem e quais são os elementos estranhos a existe um mecanismo de reconhecimento molecular. Então, quando uma célula do sistema imunológico pede a identificação de uma célula, a célula apresenta as suas identificações. Como assim, Hudson? Existem interações proteína-receptor que vão estimular a célula a liberar ou a inibir a liberação de mediadores químicos da imunidade. Quando a molécula apresentada inibe a produção desses mediadores químicos, o sistema imunológico reconhece: essa é uma célula do próprio, uma célula self. Então, é do meu organismo. Para essa célula, eu não devo ativar as minhas armas. Os vírus não têm essas proteínas, só que eles descobriram que as células guardam essas proteínas na sua membrana celular. Então, o que alguns deles fazem? Começaram a sequestrar, no momento da saída da célula, partes da membrana celular. Assim, quando as células do sistema imunológico os encontram, eles reconhecem as proteínas da membrana da célula hospedeira que foi morta e entendem que aquela partícula que eles
ele acabou de identificar faz parte daquelas células, então ele não se ativa, fazendo com que o vírus continue circulante no nosso organismo, tá? Então, nesse caso, o capsídeo ele está envolvido por uma membrana celular que é chamada de envelope. Aqui a gente tem a estrutura do envelope. Nós temos a constituição do capsídeo do vírus a partir das suas subunidades, que são chamados capsômeros, e a gente tem um material genético viral, que a gente sabe que pode ser tanto DNA quanto RNA. Quando um vírus é de RNA, ele é chamado como? Retrovírus. E quando o vírus é de DNA, como ele é chamado? Isso, ele é classificado como hepadinavírus. E aí a gente pode ter RNA de fita simples e RNA de fita dupla, temos DNA de fita simples e DNA de fita dupla. Mas o capsídeo aqui, formado pelos capsômeros, tem essa função de proteger o ácido nucleico. Em volta do capsídeo, aqui é um vírus não envelopado, e aqui a gente tem um vírus envelopado. Em volta do capsídeo, nós temos uma camada de membrana plasmática, uma bicamada lipídica que recobre o capsídeo viral. E por fora dessa bicamada lipídica, nós temos proteínas virais chamadas de espículas. Tudo bem? Então, há a interação da membrana plasmática da célula hospedeira com o capsídeo viral e proteínas virais chamadas de espículas. Então, de que é constituído o envelope viral? Ele é constituído de lipídios, proteínas e carboidratos contidos na membrana plasmática da célula hospedeira. Ele é derivado da membrana plasmática da proteína e contém algumas proteínas virais. Hudson, por que o vírus coloca proteína na superfície do envelope? Porque lembram que essas proteínas, num vírus sem envelope, não envelopado, os capsômeros são responsáveis pela especificidade de adsorção. As moléculas de proteínas, os capsômeros do capsídeo, é que vão se ligar à superfície das células. Quando esses capsômeros eles estão escondidos, como haveria a interação entre o vírus e a célula hospedeira? Para isso, esses vírus evoluíram para transferir algumas proteínas importantes que estavam contidas no capsídeo para a superfície do envelope. Essas proteínas são chamadas agora de espículas. Então, aqui a gente tem o vírus com o seu capsídeo, o material genético e o seu envelope. Em amarelo, nós temos as proteínas virais. Nos outros componentes são as proteínas, os lipídios e os carboidratos da célula hospedeira, a qual esse vírus sequestrou esse fragmento. Então, para que haja a interação, é necessário o reconhecimento de algumas proteínas virais que estão na superfície do envelope por receptores das células. Então, aqui no primeiro passo, a gente tem a ligação aos receptores, as ligações das proteínas virais aos receptores de superfície na célula. Isso está muito complicado. Calma, a gente vai trabalhar isso mais calmamente. Para agora, estou te mostrando que as espículas vão dar essa especificidade de adsorção, essa especificidade de ligação. Então, quando as espículas, as proteínas virais que estão por fora do envelope reconhecem os receptores certos, há a relação entre o vírus e a célula hospedeira. Aqui, é a fusão entre o vírus e a membrana celular da célula hospedeira. Então, o vírus com a fusão com a membrana do hospedeiro. E aqui no último passo nós temos a liberação do vírion, né, que é a partícula viral, no interior do citoplasma celular. Então, a gente tem a função do envelope proteção. Proteção contra o que, Hudson? Contra
os mecanismos da resposta imunológica. Existem mecanismos de proteção, por exemplo, a gente tem anticorpos, a gente tem proteínas especializadas em reconhecimento de células infectadas, destruição dos vírus, por enzimas que quebram o capsídeo. Esses mecanismos dependem de reconhecimento da partícula viral. Quando essa partícula viral ela está recoberta por uma membrana plasmática que tem a identificação proteica de uma célula do meu próprio organismo, isso confunde grandemente a nossa resposta imunológica. Imaginem só, dependendo de algumas identificações, certas pessoas têm alguns privilégios. Por exemplo, quando eu vou pegar na biblioteca livro, eu tenho um prazo estendido. Meu prazo com o livro na biblioteca é de 15 dias, enquanto que o prazo dos alunos é de uma semana. O que diferencia isso? Diferencia que eu me identifico como professor da instituição, enquanto você se identifica como aluno. Agora imaginemos que eu forneça para você meu registro, meu código de registro. E aí você se identifica para o bibliotecário como professor e pega o livro por 15 dias. Até que o bibliotecário perceba que você não é um professor, seja pela assinatura, seja pelo código, pela segurança, pela sua idade, você é muito jovem para ser professor, você já passou um tempo considerável com o livro. Pode ter passado mais de uma semana. Então esse mecanismo acontece semelhantemente com os vírus. Pode tirar o cavalinho da chuva. Eu não vou passar código de professor. Não, tudo bem? Isso daí é um delito grave ético meu. Então não poderia fazer isso com consequência de sofrer sanções penais, como falsidade ideológica. Então pode tirar o cavalinho da chuva. É só um exemplo. O vírus apresenta para o sistema imunológico padrões moleculares que ele reconhece como dele, e por isso ele não ativa suas armas para o combate a esse vírus, o que favorece a dispersão do vírus. O vírus passa mais tempo circulante, então ele consegue infectar mais células e o sistema imunológico não consegue acessar o vírus no interior da célula, a menos que o próprio sistema imunológico mate a célula para liberar o vírus. Isso é um mecanismo que a gente vai estudar quando estiver vendo imunidade contra vírus. Tudo bem? Então a função principal do envelope é proteção contra mecanismos da imunidade. E do que ele é composto? Ele é composto de proteínas, carboidratos e lipídios derivados da membrana da célula hospedeira. A gente vai ver como é que isso acontece, como é que ele sequestra esse pedaço da membrana plasmática durante o processo de saída da célula. Aqui a gente tem uma micrografia, né? Uma microscopia de um vírus da herpes, tá? Então a gente tem o herpes vírus aqui, que é um vírus envelopado, perdão. Ele é um vírus envelopado, encapsulado são as bactérias. Envelopado. Então aqui a gente tem os capsômeros, as unidades menores formando o capsídio, que protege o material genético, e em volta do capsídeo nós temos o envelope, que é parte da membrana plasmática da última célula hospedeira que esse vírus infectou. Então aqui, os envelopes eles podem conter essas proteínas virais associadas a eles, que são chamadas de espículas. Tudo bem? Então, os envelopes podem apresentar espículas, que são complexos formados por proteínas associadas a carboidratos, o que a gente chama de glicoproteínas. Essas glicoproteínas, essas espículas, se projetam da superfície do envelope. A gente já conversou a respeito disso. Essa projeção deve-se à necessidade que o vírus tem de reconhecer receptores específicos das suas células hospedeiras. Um vírus ele pode invadir uma célula, mas ele tem qualquer célula, mas ele tem
eles têm preferências por um grupo de células. Por que, Ruth? Se um vírus pode infectar qualquer célula, por que ele tem um grupo de células específicas? Por causa dos processos evolutivos, as formas com que esses vírus eles se desenvolveram na história natural dele. Primeiro, a célula infectada sofreu por mudanças, aí o vírus se adaptou, o organismo geral sofreu por mudanças e ele criou um nicho, uma preferência por um grupo de células específicas. Um vírus ele pode infectar mais de um tipo de célula, desde que elas compartilhem os mesmos padrões moleculares, as mesmas proteínas, os mesmos receptores de superfície. Isso faz com que o vírus ele tenha uma certa flexibilidade, mas é impossível que um vírus que infecte neurônios infecte células hepáticas se eles são molecularmente diferentes, se eles são molecularmente distintos. Isso faz com que haja uma especificidade, uma preferência do vírus por um grupo de células e o seu desenvolvimento todo, o seu mecanismo de replicação, ele está azeitado, ele está configurado para aquele tipo de comportamento de célula. Para isso, há a necessidade dessa interação. O vírus precisa saber qual célula ele tem de infectar preferencialmente, porque foi naquele tipo de célula que ele tem maior sucesso no processo de replicação. Então, quando o vírus entra no nosso corpo, ele sai procurando as identificações moleculares das suas células hospedeiras. Quem são essas identificações moleculares? São os receptores de superfície das células hospedeiras. Quando o vírus encontra os receptores adequados, ele faz o processo de acoplagem a esses receptores, o que faz com que haja o desencadeamento do processo de invasão. A gente vai ver os diferentes tipos de processo de invasão do vírus. Então aqui, qual é a importância das espículas? Ligação à célula hospedeira. A partir da espícula, a interação com o receptor específico. A partir dessa interação, proteína viral com receptor celular, desencadeia-se o início do processo de invasão. Tá? Agregação de eritrócitos durante uma infecção viral, ou que a gente chama de hemoaglutinação. Existem espículas que fazem com que haja a formação de aglomerados de hemácias, formando essas aglutinações aqui. Isso aqui são mecanismos de defesa do vírus. Outros mecanismos de defesa do vírus, porque a aglomeração dessas células ajuda eles a se esconderem do sistema imunológico. É possível também a aglomeração de elementos não celulares, como as plaquetas. Na dengue, a gente tem uma das formas de identificação da dengue é a aferição do número de plaquetas circulantes, porque o vírus da dengue ele causa um fenômeno chamado de plaquetopenia, que é a queda dos níveis das plaquetas, a queda drástica dos níveis da plaqueta, porque as plaquetas tendem a se aglomerar umas às outras, e isso favorece a infecção viral, mas prejudica muito a fisiologia do nosso corpo. Por exemplo, é devido à plaquetopenia que a dengue gera hemorragias, aquelas pintinhas amarelas, pode gerar até dengue hemorrágica com graves consequências de extravasamento do tecido sanguíneo. Por quê? Porque existe uma queda no seu nível de plaqueta, e são as plaquetas que são as responsáveis por obstruir essas micro lesões dos vasos sanguíneos e impedir que haja o extravasamento do tecido sanguíneo para os tecidos adjacentes. A agregação dos eritrócitos também pode ser assemelhada à agregação das plaquetas, por causa da presença dessas proteínas virais. Outra função que nós utilizamos é a identificação molecular desses vírus. Para exame, quem já fez um exame de vírus, é muito difícil você fazer a identificação do vírus por síndromes clínicas. Então, muitos vírus causam febre, muitos vírus causam dor de cabeça, muitos vírus causam congestão nasal. Diferente
de outras doenças, por exemplo, a malária, a leishmaniose, são doenças parasitárias que trazem manifestações clínicas muito características. Os vírus têm manifestações clínicas muito comuns, então é muito comum você ir até o médico reclamar: estou com febre, dor no corpo, coriza, dor nos olhos, e o médico fala: você está com vírus, tá com uma virose. Aí você fala: mas médico, estou com virose, eu quero saber que vírus que é. Isso é extremamente difícil de fazer pelas características clínicas. Tudo bem, a menos que você já esteja lá com a dengue, com as pintinhas, porque é uma característica clínica evidente dos vírus da dengue. Então você nem precisa ir no médico, você mesmo olha, vê: tô cheio de pintinha, tô com dor no corpo, tô com febre, é dengue, né? Então tem isso. Mas quando não há essas manifestações, é muito difícil identificar que vírus é que está causando aquela enfermidade. E é muito difícil fazer a identificação morfológica dos vírus, porque eles são estruturas subcelulares, então não tem como fazer microscopia, não tem como fazer exames de corar vírus, essas coisas. Então, para que você tenha a identificação do vírus, você primeiro faz uma cultura de células. Aí você infecta essas células com a amostra que você recebeu. Espera os vírus se multiplicar. Quando você tiver vários vírus, aí você purifica os vírus daquelas células. A partir desse material viral purificado, você pode fazer técnicas moleculares para identificar a sequência do genoma do vírus ou as proteínas que compõem o capsídeo ou o envelope. Essas proteínas são bastante únicas entre os vírus. Estava querendo procurar uma palavra diferente de únicas. É como se fosse nossa digital. Cada nossa digital é particular. Obrigado. Então, essas proteínas são muito particulares de cada grupo de vírus. Então, quando a gente aprende quais são as proteínas que compõem o capsídeo e quais são as proteínas, as espículas que estão na superfície do envelope, a gente consegue identificar o grupo de vírus a partir de técnicas moleculares. Então, essa estrutura das proteínas fora do envelope serve para ligação da célula do vírus à célula hospedeira, agregação de elementos de grupos sanguíneos, como as hemácias, formando a hemoaglutinação, assim como as plaquetas, formando a aglutinação de plaqueta, o que leva à plaquetopenia. Tá? Hudson, beleza, então. Então, os vírus são estruturas simples, mas extremamente sofisticados, porque eles contêm um material genético, proteínas do capsídeo e proteínas do envelope, proteínas que podem estar apresentadas no envelope. Beleza, é só isso? Não, os vírus ainda têm proteínas que nós chamamos de proteínas não estruturais. Como assim proteínas não estruturais, Hudson? A gente pode dividir os componentes proteicos de um vírus em dois grupos. Proteínas que fazem parte da estrutura do vírus. Qual é a estrutura do vírus? As proteínas do capsídeo, os capsômeros, são proteínas estruturais. As espículas, as proteínas de ligação com a célula hospedeira, são proteínas estruturais. Mas existem outras proteínas contidas numa partícula viral que não tem função de estruturação da partícula viral, e sim de replicação do vírus e de manipulação do metabolismo celular em favor do vírus. Então aqui a gente tem a estrutura de um vírus, tá? E esse vírus aqui tem várias proteínas, sendo elas estruturais e não estruturais. Proteínas que estão no envelope, glicoproteína F, glicoproteína H, são proteínas estruturais, compõem a parte estrutural do vírus. A gente tem a proteína da matriz, são capsômeros, que vão formar aqui o capsídeo do vírus, proteínas estruturais. Mas vejam aqui em verdinho, o que são essas nucleoproteínas NP? O que é essa proteína N?
Essas são as polimerases do vírus. O vírus, eles trazem as suas próprias enzimas capazes de replicar, dar início à replicação do seu material genético dentro da célula hospedeira. E existem outras proteínas que servem para manipular o metabolismo da célula, fazer com que esse material genético seja utilizado como prioridade nessa replicação no metabolismo celular. Então, quando a gente vai dividir as proteínas de um vírus, a gente pode classificá-las em proteínas estruturais. Quais são as características das proteínas estruturais? Protegem o ácido nucleico. Proteínas do capsídeo, né, os capsômeros, ligam a receptores das células. Proteínas do envelope, são as espículas, que ajudam a penetrar a membrana celular. A gente vai ver que existem alguns vírus que eles perfuram a membrana celular, eles não têm um mecanismo diferenciado de invasão. Essas também são proteínas da classe das proteínas estruturais. Enquanto que as proteínas da classe não estruturais, elas ajudam a replicar os vírus. Alguns vírus têm essas enzimas. Iniciam a programação de replicação, modificam o metabolismo da célula hospedeira. Essas enzimas não estruturais geralmente têm características enzimáticas. Tudo bem? Então anotem aí. Proteínas não estruturais geralmente são enzimas capazes de catalisar reações que favorecem o desenvolvimento da replicação viral. E as proteínas estruturais, Hudson? Anotem aí, proteínas estruturais geralmente estão associadas à proteção do material genético viral, à adsorção. A dissorção é o que? Abre parêntese. A ligação, fecha parêntese, entre a partícula viral e sua célula hospedeira e a penetração do material genético de alguns vírus. Ponto. Essas proteínas não têm capacidade catalítica. Não são enzimas. Ponto. Então, dentro da estrutura de um vírus, apesar de ser uma estrutura relativamente simples, existem níveis de organização molecular. Então, existem as proteínas responsáveis por proteger o material genético viral, enzimas responsáveis por aderir a partícula viral à sua célula hospedeira ou fazer com que esse material genético invada a sua célula hospedeira. Enquanto outras enzimas têm capacidade catalítica, outras proteínas têm capacidade catalítica, que são as enzimas. Então, é replicação do DNA viral, ativação do metabolismo celular para replicação viral, organização do ribossomo para a constituição do componente proteico do vírus. Tudo bem? Então, a gente tem esses diferentes níveis. Os vírus, eles se reproduzem única e exclusivamente no interior de uma célula hospedeira. Então, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Como a gente já discutiu, há uma especificidade desse vírus, a célula hospedeira. Um vírus que é responsável por provocar pneumonia, né, que é a infecção nos pulmões, ele não vai infectar o meu fígado. O vírus que é responsável pelo fígado, o vírus da hepatite, não vai infectar o meu sistema nervoso, o meu tecido nervoso. O vírus que é responsável por infecção do tecido nervoso não vai afetar o meu trato gastrointestinal.
Isso por quê? Por causa da especificidade do vírus às suas células hospedeira. Como a gente viu, os vírus evoluíram para se desenvolverem em certos grupos de células. Se essas células são parecidas e contêm os mesmos receptores de superfície, um vírus pode acessar tanto uma quanto a outra. Mas se elas são diferentes, têm funções completamente diferentes, ela tem proteínas de superfície também diferentes, o que faz com que elas sejam escolhidas por o vírus, ou uma ou outra. Um vírus infecta um tipo ou mais de célula, desde que elas sejam parecidas fisiologicamente, tá? Sistema de reconhecimento entre célula e vírus é dependente dos receptores. A gente viu aqui, ó, a gente tem aqui ligação e adesão aos receptores. A partícula viral aqui é envelopada ou não envelopada? Envelopada. Como é que é o nome dessas proteínas aqui fora do envelope? Espículas. As espículas, percebam que na superfície de uma célula, aqui a gente tem a superfície de uma célula, a membrana plasmática aqui. Na superfície de uma célula nós temos milhares de receptores, porque as células se comunicam a partir de mediadores químicos, né? Então, para a obtenção de nutrientes, para a sinalização, para o desenvolvimento de cascatas metabólicas, para o reconhecimento pelo sistema imunológico, as células sempre utilizam proteínas na sua superfície. Essas proteínas elas evoluíram para beneficiar a célula, fazer com que o metabolismo celular seja viável. No entanto, os parasitas intracelulares perceberam que essa é uma porta de entrada. Todo mecanismo de segurança deve conter uma falha, né? Contém uma falha, não deve, mas contém falhas. O que esses vírus perceberam, que esses parasitas intracelulares perceberam? Que se eles apresentassem a proteína certa a um determinado receptor, eles conseguiriam adentrar a célula. Então, eles utilizam essas proteínas no interior do envelope e apresentam essas proteínas aos receptores das células. Quando há a interação específica entre o receptor e uma dessas espículas, uma dessas proteínas virais, a célula reconhece a molécula viral como uma coisa benéfica. Opa, nutriente, opa, glicose, opa, hormônio de crescimento, opa, qualquer outra substância que seja benéfica à célula. A partir disso, há o processo de invasão, de entrada do vírus, né? Então, a gente tem a ligação ao receptor e depois a gente tem a entrada do vírus. Esse processo de rolamento aqui é chamado de difusão. E o vírus vai entrando em contato com vários receptores da membrana celular até encontrar os receptores específicos para as suas espículas, ok? Tá terminando nossa primeira meia hora, eu já volto, vai lá beber uma água, comer alguma coisa e aí eu já volto com a nossa segunda parte dessa aula de genética, tudo bem? De genética, de microbiologia e imunologia, ok? Abraço.